Boa noite. A taxa básica de juros cai para 6% ao ano. A redução de 0,5 ponto percentual é a primeira alteração da Selic desde março do ano passado. Segundo o Comitê de Política Monetária do Banco Central, a baixa é resultado da inflação sob controle. Calma! A redução não implica diretamente em queda nos juros ao consumidor. Junto à nova taxa Selic, o Banco Central acenou com a possibilidade de nova queda no mês que vem. Trocando em miúdos, a economia não reage concretamente aos novos rumos ditados ainda no governo Michel Temer. Veja os nossos outros destaques. A expectativa de um deputado do Progressistas na volta dos trabalhos parlamentares. Governo federal assina contrato de concessão de trecho da Ferrovia Norte-Sul. Desemprego cai com vagas mal remuneradas. Agora, na segunda edição do Jornal da Assembleia. Desemprego cai 0,7 ponto percentual no trimestre terminado em junho. Os dados são do IBGE. A taxa é de 12% ou quase 13 milhões de desocupados. O número dos que desistiram de procurar emprego, somado aos dos subempregados, é mais que o dobro disso. 28 milhões e meio de pessoas em idade produtiva trabalham pouco ou perderam a esperança de encontrar vagas. São 12 milhões e 800 mil desempregados em todo o país. E nessa conta está Hélio há quase um ano à procura de emprego. Hoje foi mais um dia para distribuir currículo, mas até agora nada. Tá complicado, procurando todos os dias e nenhuma porta aberta, tá difícil. Não tá fácil mesmo. E olha aqui os dados de desempregados no país, divulgados nesta quarta pelo IBGE, mostram que a taxa de desemprego foi a menor do ano até então, 12%. No mês passado, o Brasil chegou aos 93,3 milhões de pessoas ocupadas, uma alta de 2,6% se comparado ao mesmo período de 2018. Uma análise rápida dos números traz um certo alívio, mas o que pesquisadores da área defendem é que é preciso cautela, é que além do alto número de desempregados, ainda pelas ruas do país, quem está com a azulzinha assinada não necessariamente está satisfeito. São os chamados subutilizados, ou seja, aqueles que estão no mercado, mas que trabalham menos do que gostariam. No país, são 28,4 milhões de brasileiros nesta situação. Se compararmos o mês passado com junho de 2018, o aumento foi de 3,4%. 923 mil trabalhadores subutilizados a mais no Brasil. Há também quem está ganhando a vida de alguma forma sem a carteira assinada. Seu Hernandes engraxa sapato na Praça da República, em São Paulo, há quase 50 anos. É assim que ele consegue colocar comida na mesa. Na roça não tinha carteira assinada, aí quando eu vim para cá da roça, aí fiquei na graxa até hoje. Aí, aqui não precisa carteira assinada. Nós pagávamos só imposto para a prefeitura, agora não paga mais nada não. E aí é daqui que o senhor tira o sustento? É daqui eu criei a família, né? Criei 4 filhos, comprei meu apartamento e dá para ganhar, para comer e pagar as contas, tá bom, né? Na situação igual à do seu Hernandes, estão 11 milhões e meio de brasileiros que vivem da informalidade. Mas o que não pode mesmo é perder a esperança. Depois de 6 meses, hoje Viviane finalmente conseguiu um novo emprego. Vai voltar ao mercado de trabalho. Muito alegre, feliz, graças a Deus. Agora vai começar a trabalhar quando? Amanhã. E para comentar os números do emprego e desemprego no Brasil, eu vou conversar com a coordenadora de pesquisas e tecnologia do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Boa noite, Patrícia. Muito obrigado por responder positivamente ao convite do Jornal da Assembleia, segunda edição. O que falar desses números ainda estarrecedores? 12,8 milhões de brasileiros desempregados. Boa noite a você e aos ouvintes. Então, é exatamente isso, os números ainda são estarrecedores, o mercado de trabalho brasileiro vai muito mal, nós temos aí
12.800.000 pessoas absolutamente desempregadas e procurando emprego, porque para se considerar desempregado, o trabalhador tem que estar ativamente procurando emprego. Nós temos aí 28.400.000 pessoas que estão subutilizadas. Nessa subutilização, nós temos quase 5 milhões de pessoas que estão absolutamente desalentadas, deixaram de procurar emprego, ou porque não acreditam mais que conseguem, ou porque não tem nem dinheiro para continuar procurando emprego, tendo aí um desemprego de longa duração. Nós não víamos isso desde a década dos anos de 1980, achávamos que já tínhamos superado a questão do desemprego de longa duração, então estamos aí vivendo novamente esse fenômeno muito ruim para o trabalhador brasileiro. Os dados que o IBGE divulga do segundo trimestre aí da PNAD contínua, dessa pesquisa por amostra de domicílios, ele traz um elemento que é um alento muito pequeno, na verdade, mas é um alento, que é o aumento da ocupação em relação ao trimestre anterior. Nós estamos falando aí de um aumento de 1.400.000 postos de trabalho, mas a grande maioria dessa ocupação foi no trabalho informal, então no trabalho sem carteira assinada, e no trabalho autônomo sem CNPJ. Portanto, nós estamos falando de um mercado de trabalho que deu um leve sinal de recuperação, mas uma recuperação pelo trabalho precário. E isso se reflete, inclusive, na queda de rendimentos que essa mesma pesquisa aponta aí do segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre. Patrícia, você falou em desalento, desemprego por desalento. Eu imagino aquele desempregado que está há mais de 2 anos aí à margem do mercado de trabalho e que ouviu há 2 anos, exatamente no mês de julho, quando da sanção da nova CLT, que os empregos viriam tão logo as leis trabalhistas fossem modernizadas. Como é que você avalia? O que a gente diria para esse desempregado que ficou aguardando esse tempo e o emprego não apareceu? Pois é, nós dizíamos ali nessa época que a flexibilização da legislação, ela não geraria empregos, e de fato ela não gerou empregos. Ao contrário, ela aprofundou ainda mais a desestruturação do mercado de trabalho. Novamente, na reforma da Previdência, o argumento é de que essa reforma ajudará a gerar empregos. E, de novo, nós dizemos que isso não é verdadeiro. A única coisa que pode ajudar a gerar empregos é a retomada da economia, e a retomada da economia só se faz com decisões políticas e decisões de investimento do Estado. Esperar que a iniciativa privada faça investimentos sem que o Estado alavanque esses investimentos, isso não acontece em nenhum país do mundo e não acontece no Brasil. Então, o que nós vislumbramos aí para frente é ainda uma situação muito difícil, e para esses, inclusive os desempregados e os desalentados, é que é preciso buscar uma solução mais coletiva. A culpa, como muitos gostam de dizer, é do trabalhador que não consegue se reempregar, mas nós sabemos que isso não é verdade. Aí fica fácil quando você coloca nas costas do trabalhador a responsabilidade do emprego. A responsabilidade maior é do Estado e, é claro, em diálogo com a sociedade para a retomada desse desenvolvimento. Desenvolvimento que tem uma sinalização aí não muito positiva quando se fala num PIB de 1%, crescimento de 1% ao ano. Isso quer dizer que a gente vai empurrar o emprego para 2020?
Na melhor das hipóteses, porque quando a gente fala em investimento, o mercado de trabalho, ele é o último a responder quando você tem um desinvestimento e ele, no caso da retomada, também demora um pouco mais para se sentir os efeitos no mercado de trabalho. Então, você tem um tempo de maturação para que esse investimento, essa retomada da economia tenha reflexos no mercado de trabalho. E é muito difícil para a gente dizer isso, porque os anúncios do governo central, que é o maior responsável, uma vez que tem na mão todas as políticas, nós temos uma federação que tem uma enorme concentração das decisões e dos recursos da federação no governo central. O anúncio é de desinvestimento, é de um aumento da privatização para pagamento de dívidas e não para investimento. E, inclusive, recentemente, o secretário da Fazenda fez um anúncio que para os próximos 3 ou 4 anos o governo não fará investimentos. Então, esse é pintar um futuro aí de um aumento da pobreza muito grande no país. Mesmo num estado como São Paulo, que é um estado mais rico, e ao que parece ele entra mais rapidamente na crise, mas também sai mais rapidamente dela, Patrícia? No caso, São Paulo tem ainda vantagens porque é um estado pujante, grande parte do emprego, uma parte significativa do emprego formal, mais estruturado, está no estado de São Paulo, e é um estado rico, que tem capacidade, inclusive, de investimento. Então, é possível minimizar esse cenário tão ruim para o mercado de trabalho com medidas mais assertivas, medidas de políticas públicas mais assertivas para o Estado e para a cidade de São Paulo, por ter essa capacidade de investimento independentemente aí da federação. Então, nós aqui do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, se tivermos possibilidades de conversar, negociar, enfim, com os governos do Estado e do município, não tenha dúvidas que é possível fazer coisas para minimizar essa situação tão difícil. No caso do investimento na iniciativa privada, caso saia agora no segundo semestre a reforma da Previdência, tal qual foi alinhavada em primeiro turno na Câmara dos Deputados, pode haver, de fato, um investimento maior, digamos, mais agressivo, vamos dizer assim, mas parece que esse reflexo do emprego demora um pouco mais, né, Patrícia? Até porque, quando empresários reformam suas plantas, elas já vêm tecnologicamente mais avançadas e muitas vezes enxutas. O emprego é sempre deixado por último, é isso? É isso. E nós estamos vendo esse cenário sem que a Revolução 4.0, a chamada Revolução Tecnológica, tenha chegado ao Brasil de uma forma mais intensa. Então, nós nem estamos discutindo a questão da desestruturação do mercado em razão das novas tecnologias, que é algo que a gente também tem que estar negociando e tem que estar de olho. Agora, a reforma da Previdência, a decisão de aumento de investimento, ela não tem nada a ver com a reforma da Previdência. Então, é uma enganação dizer que, com a reforma da Previdência, os empresários tomarão a decisão de investir mais. Os empresários só tomam decisão de investir mais se tiver mercado, consumidor. E quando nós tiramos renda da população,
que é o que vai acontecer se a reforma da Previdência passar da forma como ela está, na verdade nós estamos diminuindo o mercado consumidor. Então não temos nenhum, nas teorias econômicas não há nada que aponte para que o investimento aumente em razão da reforma da Previdência. Com certeza voltaremos a esse tema. Muito obrigado por sua entrevista, foi um prazer conversar com você, Patrícia. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Até mais. Até mais. Secretários estaduais da Fazenda elaboram um projeto próprio de reforma tributária. A proposta se baseia na criação de um imposto sobre bens e serviços que substitui 5 tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Até aqui se assemelha à proposta já apresentada pelo deputado federal Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Mas os governadores criam um comitê gestor do chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, sem a participação do governo federal. A União apenas receberia sua parcela na arrecadação, 25%. Outros 25% são dos municípios. Estados ficam com metade do total. O documento traz um consenso quase impensável até pouco tempo. A cobrança do IBS é sobre o consumo, ou seja, é pago no estado em que a mercadoria ou serviço é vendido. Pela vontade dos estados, é aplicado também sobre os serviços digitais. O documento, que deve agora ser levado aos governadores, mantém o tratamento diferenciado para a Zona Franca de Manaus, ao contrário do que defende o Ministério da Economia. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o contrato de concessão da Ferrovia Norte-Sul em Goiás. Arrematado em leilão neste ano pelo Grupo Rumo, o trecho concedido está situado entre Tocantins e São Paulo, num contrato de quase 3 bilhões de reais por 30 anos. O presidente foi recebido por um grupo de simpatizantes em Anápolis. No dia do aniversário de 112 anos da cidade goiana, Bolsonaro foi assinar o contrato. A empresa Rumo, maior operadora logística com base ferroviária independente do Brasil, fará a operação. Ela pagou 2 bilhões e 700 milhões de reais para as próximas 3 décadas. A ferrovia liga a cidade de Estrela do Oeste, em São Paulo, a Porto Nacional, em Tocantins, num trecho que tem atualmente 1.537 quilômetros. O contrato de concessão assinado nesta quarta-feira se refere ao trecho de 855 quilômetros entre Anápolis e Porto Nacional, chamado de Tramo Central. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o trecho já está concluído e pode começar a ser explorado pela concessionária, a empresa Rumo S.A. A parte sul, de 682 quilômetros entre Ouro Verde e Estrela do Oeste, está em execução pela estatal Valec, com 95% das obras executadas. O trecho concedido se conecta a outras ferrovias operadas pela mesma empresa, que cortam o estado de São Paulo até o Porto de Santos. A expectativa é que a ferrovia comece a operar até o final deste ano. Antes disso, será necessário concluir o tramo sul, que interliga Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Segundo a concessionária, 95% das obras estão concluídas. Pelas regras contratuais, a Rumo tem até o final de 2021 para concluir as obras e iniciar as operações. O retorno das atividades parlamentares. O recesso parlamentar termina oficialmente nesta quarta-feira. A primeira sessão plenária do segundo semestre será amanhã. A segunda edição do Jornal da Assembleia tem conversado com os deputados sobre os planos e projeções para esta segunda fase do primeiro ano de mandato, marcado pela renovação de 55% das cadeiras. Um deles é o professor Kenny, do Progressistas, o terceiro entrevistado da série Expectativas. Quais os projetos que o senhor acha que vão ganhar destaque agora nesse segundo semestre?
Olha, talvez temos aí a DERSA, né, a extinção da DERSA. Eu acho que esse é um projeto que vem sendo aguardado há bastante tempo, né, era para ter sido votado nesse primeiro semestre, mas de acordo com alguns partidos, eles preferiram retirá-lo da pauta do primeiro semestre para que seja votado exclusivamente nesse segundo semestre. Tem também algumas outras demandas do governo do Estado, né, como nós teremos o orçamento para votar, né, pela primeira vez será o orçamento do governador, né, atual governador, então isso demandará também bastante trabalho esse semestre, eu acho que vai ser muito produtivo. E também eu acredito que nós temos que esperar como ficará a votação da reforma em Brasília, né, para ver se o Estado e os municípios serão inclusos ou não, senão nós teremos que fazer a nossa própria reforma também. Dos projetos do senhor, o que o senhor destaca? Olha, eu tenho um projeto que eu estou bastante ansioso, que é a obrigatoriedade da carteira de vacinação para a matrícula em qualquer escola do Estado, seja ela pública, municipal, estadual, particular. Isso é muito importante, é uma medida que salvará vidas, porque infelizmente nós temos aí quase de 20% a 25% de pais que não vacinam seus filhos, simplesmente por desinteresse ou desinformação. E nós temos um número aí, ano passado, quase 13 mil crianças morreram em todo o Brasil simplesmente por não terem sido vacinadas, todas elas mortes que poderiam ter sido evitadas. Então é um projeto que eu tenho dedicado bastante tempo, estou muito ansioso para que ele seja votado, uma medida simples que não gerará gasto nenhum para o governo do Estado, muito pelo contrário, nós vamos economizar bastante recursos, né, porque nós não precisaremos gastar milhões de reais em campanhas de publicidade para lembrar os pais de vacinarem seus filhos e vamos, de fato, salvar vidas. Termina aqui esta segunda edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.